Boa tarde. Boa tarde a todos. Bem, nós temos muitos motivos para agradecer por estarmos aqui. E hoje, em especial, nós começamos o nosso momento de reflexão trazendo um fato real, uma história real, para que possa tocar nas nossas almas, conduzir os nossos sentimentos, conduzir os nossos pensamentos. Rogamos ao Mestre Jesus, que está presente sempre nesta casa, que Ele nos abençoe a caminhada e que possamos, junto a Ele sempre, reconhecer os verdadeiros tesouros da alma. A história que nós vamos trazer agora é uma história verídica de um espírito que não foi identificado. Esse espírito traz uma mensagem extremamente profunda, para que nós possamos refletir sobre aonde nós temos colocado os nossos ideais, as nossas buscas quando estamos aqui na Terra encarnados. Toda a orientação que será trazida foi gravada nas reuniões mediúnicas, nas reuniões de intercâmbio espiritual, na Fraternidade Espírita Meimei, em Pedro Leopoldo, quando o grande médium Chico Xavier, junto com o seu Arnaldo Rocha, trabalhavam naquela instituição. E seu Arnaldo, como ele diz, ele não gosta de falar das reuniões de desobsessão. Ele fala que as são reuniões de tratamento espiritual. As reuniões de tratamento espiritual. E nestas reuniões, algumas puderam ser gravadas. E os espíritos que ali trouxeram suas mensagens, trouxeram a sua fala, através da psicofonia do Chico Xavier, deixaram momentos tão fortes e tão importantes que o seu Arnaldo decidiu organizar essas mensagens psicofônicas. As mensagens psicofônicas são quando os médiuns servem como uma ponte, um canal entre a espiritualidade, os espíritos que estão aí no plano espiritual e nós aqui no plano da Terra, através da voz. Então, nesse livro, Instruções Psicofônicas, tanto nós podemos ver esta instrução que nós vamos trazer deste espírito no livro, que foi depois de uma organização onde eles selecionaram as principais mensagens. Nós podemos ler na íntegra toda essa mensagem, que é muito rica, intitulada Amarga Experiência. Amarga Experiência. Mas aqueles que desejarem depois ouvirem, é muito rico, vale muito, não só este tema que está no capítulo 16 do livro, mas todas as orientações também estão em áudios originais pelo grupo Vozes. Eles salvaram esse recurso e está disponível também no YouTube. Basta que nós tenhamos esses interesses de buscar conteúdos sérios e que nós vamos ter, assim, uma experiência maravilhosa. Através da mensagem do Chico, da psicofonia dele, este espírito, então, começa a narrar essa história. Este espírito vem trazer, naquele momento, e é muito bonito também da gente perceber, quem tiver oportunidade depois de ouvir o áudio completo desse espírito, falando sobre a experiência dele na sua última reencarnação, o momento em que ele se emociona, as frases, a forma com que ele fala, e o Chico o acolhe com aquele amor, com aquela caridade toda de devoção, sendo aquele instrumento de paz. E ele então começa a narrar a sua triste experiência.
Ele fala que ele não sabe mais quanto tempo ele estava naquela condição. Ele não tem noção do tempo que ele teve desde o dia que ele desencarnou. Ele apenas comenta que durante a sua vida, ele passou o tempo todo preocupado em conquistar posses materiais. A vida dele era a preocupação de conquistar e de guardar para a família, para o futuro, sem nunca usufruir de nada daquilo que ele buscava. Esse espírito, então, começa a dizer que ele passava durante toda a sua existência o tempo dele pensando na matéria. Pouco ele se dedicara às questões da alma, às questões do espírito. Esse espírito, que não é identificado, ele diz com muita emoção que, embora ele tivesse abraçado o catolicismo, ele era o que nós chamávamos de católicos não praticantes. Ele tinha uma designação religiosa. E dali, ele narra que, como todos nós um dia vamos conhecer, a Dona Morte veio visitá-lo. Chegou num dia sem que ele houvesse sequer se planejado, não sabia que aquele momento ia tirá-lo de uma vez da terra. Mas ele só veio ter essa visão que as coisas começariam ali a despertá-lo para as verdades espirituais, quando ele começou a perceber que ele estava preso em um caixote, enterrado na terra. Ali o desespero dele começou, gritando, desesperado, sem nenhum recurso de fé que o sustentasse, buscando tentar compreender o que estava acontecendo, quando ele sentiu duas mãos o arrancarem com muita força da onde ele estava. Aquelas mãos que o impulsionaram para sair daquele local, logo desapareceram e se endureceram, formando duas mãos douradas. Ao ver aonde ele estava, aquele caixão ele não via como um caixão. Ele via um caixote de ouro. E ele não compreendeu por que eu estava sentado, deitado ali naquele caixote de ouro. Eu devo estar ficando louco? Eu estou totalmente louco. O que é isso? Saiu dali, tentando entender. Ele mesmo fala, não sabe por quanto tempo ele andou. Ele olhava para as pessoas e quando ele tentava conversar, as pessoas não o ouviam. Ele tentava buscar ajuda e ninguém sabia, ele não tinha resposta. Ele não percebia a condição dele naquele momento. Esse espírito então fala que a fome e a sede começaram a maltratá-lo. E ele, desesperado, saiu da onde naquele momento era o cemitério, ele não tinha percebido ainda, e foi buscar a casa. Ele se lembrou da casa dele. Mas para chegar em casa, ele então falou, preciso buscar um bonde. Naquela época, já quase um século atrás, 70 anos, 60, 70 anos, ele conta que ele tentou subir no bonde várias vezes até que ele conseguiu, mas ninguém conversava com ele. E quando ele estava ali, as coisas começavam a ficar douradas. Era ouro para toda parte. E ele falava, e ele batia a cabeça e falava, eu estou enlouquecendo. Eu estou enlouquecendo. O que está acontecendo comigo? A sede tomava conta dele, então ele desceu no ponto que era mais próximo da sua casa. E quando ele ali estava, ele olhou para a frente da sua casa, na mesma hora que a casa dele estava ali, ela desapareceu e começou a formar um monumento de ouro. E ele não entendia, não conseguia abrir, não conseguia entrar.
Naquele momento ele dizia: eu não consigo entrar na minha casa, o que está acontecendo? Eu enlouqueci de vez, eu perdi as minhas faculdades mentais, não vinha nenhum amigo na mente, não tinha ninguém. Ele não havia cultivado isso na sua vida. Ele apenas usava as pessoas, mas nenhuma delas ele cultivou laços de amor, de amizade que pudesse sustentá-lo ali naquele momento. Desesperado, ele com muita sede, lembrou que tinha um riacho próximo, ele foi até lá. Então esse espírito, quando entra naquela pequena mata onde tinha um riacho, e vai com toda a sede, coloca a mão naquela água e leva a boca, aquela água deixa de ser água e começa a virar um ouro derretido, correndo pelas vias, correndo pela margem do leito do rio. Aí ele se desespera totalmente. Enlouqueci. Por um gesto assim de momento, ele lembra da igreja. Ele fala: vou até na igreja, vou buscar confessar com o padre, quem sabe lá eu vou encontrar alguma resposta para o que está acontecendo comigo. Então esse espírito, ele narra que ele foi andando, vendo várias pessoas como ele pela rua, mas as pessoas não o notavam. E quando ele chega na porta da igreja, a igreja ainda estava fechada, uma multidão esperava na porta. Uma multidão estava à frente daquela porta. E ele ali ficou, esperando a hora que a porta da igreja fosse abrir e ele fosse poder estar com o padre. No horário, a porta se abre. Esse espírito entra, como toda aquela multidão que estava à frente esperando. Ele entra então até a igreja e vai direto à busca do padre na sacristia. Achou que o padre pudesse estar lá no confessionário, se dirigiu até lá. Quando ficou desesperado, tudo aquilo começou a virar uma caixa forte. Ele via como se fosse um caixa de um banco. Não era a sacristia, era o caixa de um banco. Gritando aos berros de desespero, se ajoelha e lembra: Maria, Nossa Senhora. E se ajoelha em frente ao altar, em frente à imagem. Em um momento ele viu a imagem. Em seguida, não mais. Em seguida, aquela imagem vira uma estátua de ouro e bronze, cercado de pedras. Ele leva a mão à cabeça e fala: o que aconteceu? O que está acontecendo? O que eu fiz? O que eu fiz? E toda aquela multidão que havia também entrado à igreja à busca e à procura de ajuda, ele já não via mais. Estava sozinho, como sempre esteve. Como sempre ele esteve. Porque durante a sua vida, ele ficou preso apenas em construir patrimônios materiais. Olha para a cruz que estava atrás da imagem, e quando ele eleva o pensamento para poder falar Jesus, aquela cruz também se torna totalmente dourada em sua frente. Então, ele começa a chorar. Ele começa a chorar e se lamentar porque não tinha um amigo que ele pudesse buscar ajuda. Ele não tinha como uma casa que ele pudesse ir e falar: meu amigo, bater a porta e falar: me ajuda, eu estou enlouquecendo. A família, ele não conseguiu entrar na casa dele. Aonde ele olhava, para onde ele olhava, aquilo virava moedas de ouro, dinheiro. Até que ele ouviu uma voz atrás dele dizendo: meu filho, na criação divina, ou na casa de Deus,
os filhos do Criador encontram aquilo que procuraram durante toda a vida. Ele começa a chorar e lembra vagamente de um amigo, Cícero, que quando se tornou espírita, ele o abandonou. Ele achou que o Cícero tinha enlouquecido, estava mexendo com coisas do diabo, mas naquele momento a imagem do Cícero e o sentimento dele tocou, porque eles eram grandes amigos. E ele afastou simplesmente porque ele tinha buscado um caminho espiritual novo. E havia desencarnado. Eles não puderam ter mais contato. E bastou o pensamento dele no Cícero. Laços de amizade verdadeira. Pois ele sentiu a mão do Cícero no seu ombro e falou: vamos, meu filho. O Cícero já era um senhor mais velho. Eu estou aqui, meu amigo. Tomado de emoção, sem saber o que estava acontecendo, Cícero falou com ele: não fique preocupado, tenha calma. Eu vou te levar hoje num lugar que você vai compreender o que está acontecendo com você. Eu vou te conduzir a uma casa que você lá receberá orientação e muito amor. Venha comigo. E esse espírito então o acompanhou até a fraternidade espírita Meimei, junto com o Cícero, o seu amigo. E lá ele foi acolhido pelos benfeitores espirituais. Como disse seu Arnaldo Rocha, pelo senador, que até nós sabemos, é o espírito orientador, Emmanuel, foi pela própria orientadora espiritual Meimei e toda a família que sempre nos acompanha, dos grandes espíritos que estão na Terra, acolhendo aqueles que sofrem, como o Dr. Bezerra de Menezes. Então, quando lá ele chegou e foi tão bem acolhido, ele começou a compreender aos poucos o que estava acontecendo com ele. Ele começou a compreender e a pensar no que ele tinha feito com a vida dele, com todos os aprendizados que ele havia deixado de ter, por ter focado toda a sua existência em adquirir, em ter, em poder, em posse, sem alimentar os tesouros do Espírito, os tesouros da alma. E ali ficando, ele chegava, e quem puder ouvir a mensagem desse Espírito na íntegra pela psicofonia do Chico Xavier, vai ver a emoção dele nesse momento, que ele começa a agradecer. Ele diz que ele estava ali para agradecer aquele grupo de amigos que se reuniam ali, e que, embora pareça uma tarefa tão simples, embora pareça uma tarefa tão pequena, aquele pequeno núcleo de existência, de tratamento espiritual, porque seu Arnaldo não gosta da palavra de desobsessão, de tratamento espiritual, fazia um bem enorme. Ele diz então que cada um que ali possa chegar e ser acolhido e ser tocado, valeu todo o esforço dos que ali trabalham, que se sacrificam. Se um puder ser ajudado, valeu todo o esforço, valeu todo o sacrifício. Porque não fica só nele. Então esse espírito começou a falar que ele tinha ganhado uma missão e que ele estava ali para poder agradecer a todos os trabalhadores daquela casa, porque ele continuava ali participando dos estudos, das reuniões evangélicas, dos tratamentos espirituais que eram oferecidos no campo espiritual. Enquanto nós estamos aqui encarnados recebendo tratamento, os espíritos também estão. Uma casa espírita é uma casa, é um ponto de luz.
e que nós podemos desenvolver vários tesouros para a nossa alma. E então esse espírito agradecia. E ele estava extremamente feliz, porque ele havia recebido, depois já de algum tempo que ele já estava ali acompanhando os estudos, as reuniões, ele havia recebido aquela oportunidade para agradecer pessoalmente aqueles irmãos e falar da felicidade que ele estava sentindo, que há muitas décadas ele não sentia. Ele tinha recebido uma incumbência, que era de inspirar algumas pessoas que estão muito presas à materialidade. Aquelas que só acordam para trabalhar, vivem para pensar só no trabalho, né, e que vivem só pelo ter, e que vivem só pelo poder, só pelas coisas que as traças podem comer, e que os dons, os títulos desaparecem depois do túmulo. Porque os dons nós carregamos conosco. Aquilo que vai para a nossa alma, nós carregamos conosco. Mas os títulos, esses todos aqui ficam. Então a missão dele era poder inspirar, intuir outros que passavam por aquilo. E aí é que vem a maior dor. Durante muito tempo que ele estava ali tentando inspirar, ele disse que a maior dificuldade foi porque muitos estavam com o coração como mármore. Estavam com o coração como mármore. Estavam tão presos, eles estavam tão presos que os seus pensamentos tinham virado blocos de pedra e que não conseguiam ser tocados. Por mais que ele pudesse lhes inspirar para não seguir pela dor que ele já havia passado e fizesse diferente. Mas naquele dia ele inspirou uma pessoa e aquela pessoa acolheu a inspiração dele. Ele inspirou para que aquela pessoa olhasse e visse que há outros irmãos que precisavam de ajuda e que ele podia compartilhar, ele podia ajudar. Então ele inspirou a ele, ajuda, esse grupo está precisando de doações, vai até lá, ajuda, doa. E ele pensou, aquele encarnado, aquele homem que estava ali naquele momento, eu vou ajudar esse grupo. E foi lá e comprou alguns cobertores para poder doar. E ele estava em êxtase. Era a primeira vez que aquele homem parava de pensar somente em si e começava a pensar que as outras pessoas também têm dificuldades e têm lutas. Ele parou a ter passou a ter empatia pela dor e o sofrimento do outro. E assim, ele passa a agradecer a todos, né? E aí eu gostaria de perguntar para vocês, com o exemplo deste espírito, o que nós temos elegido para ficar como tesouro das nossas almas? O que nós temos escolhido para fazer parte da nossa energia? Porque aonde está o coração do homem, ali está a sua energia, está a sua vida. Ali ele deposita aquilo que ele acredita que é o que tem mais valor para ele. No que nós estamos colocando o nosso coração, a nossa vida? O Espírito Emmanuel fala-nos na introdução do livro Nosso Lar que nós precisamos sim de religião, de religiosidade, mas acima de tudo nós precisamos de espiritualidade, da busca da espiritualidade. E quantas vezes nós nos confundimos
achando que estamos fazendo e sentindo e vivendo e estamos nos iludindo. Nós precisamos mais de espiritualidade. Espiritualidade, para nós podermos definir, que muitas vezes nós lemos nos livros, espiritismo, espiritualidade, mas espiritualidade, ela tem uma etimologia da palavra, a origem, né, da palavra, ela está ligada ao latim, e ela representa espíritus, aquilo que anima, significa cheio de espírito. Então, o que tem nos trazido a vida, a alma? O que tem nos deixado cheio de espírito, de espiritualidade, de ânimo? Isso é esse o significado de espiritualidade. Essa é a busca. Não basta que nós tenhamos muitos conhecimentos, é preciso ter vivência. É preciso vivenciar, sentir, fazer. Na pedagogia, existem 4 pilares. O aprender a conhecer, são 4 pilares da educação. O aprender a fazer, o aprender a conviver e aprender a ser. São pilares para a nossa construção, são pilares da educação. Então, na ciência da educação, os pilares estão aí. Eu fiquei refletindo que não existe o aprender a ter. Porque bem como nos diz Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, nós só possuímos o que é de nosso, aquilo que nós podemos levar para quando o túmulo nos convidar, nos chamar. Então nós temos que animar e trazer espiritualidade para a nossa alma. Em momento algum nós estamos aqui condenando as buscas materiais, desde que essa se sirva de instrumento para galgar inteligência, conhecimento, sabedoria, aprender a conhecer, aprender a ser, aprender a conviver. Tem que pautar no crescimento da alma. Todas as dores quando nos chegam, todas as dificuldades, todos os sofrimentos, todas as nossas lutas, são para que nós possamos aprender a garear os tesouros do Espírito, os tesouros da nossa alma. E é por isso que Jesus falava com tanta sabedoria e já nos ensinava há mais de 2000 anos. Está em Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21. Mateus traz então as falas do Cristo. Não acumuleis para vós outros os tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas ajuntai para vós os tesouros no céu. Ajuntai para vós aquilo que te traga sabedoria, te traga paz, evolução, conhecimento. Usar os recursos materiais para aprender uma língua, aprender uma profissão, aprender a crescer, aprender a conhecer o mundo, aprender a conviver com as pessoas, a trabalhar em grupo numa empresa. Que nós possamos utilizar os recursos materiais para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para o nosso aprendizado, sem ficar retendo, porque nada aqui é nosso, nem nosso corpo é nosso. É cuidar com amor e sabedoria de tudo e de todos. Mas aonde nós estamos empregando a energia dos espíritos, da nossa espiritualidade? Às vezes ficamos perdendo energia no que está faltando, ao invés do que nós está chegando de graça. Por graça.
Vamos trazer um exemplo prático do que é viver a espiritualidade e ter o conhecimento todo igual nós temos aqui a oportunidade de ter, mas de saber fazer boas escolhas na prática. Um grupo no Nordeste, um grupo espírita no Nordeste, reuniu para fazer um estudo ecumênico, uma reunião de todas as religiões para que pudesse trabalhar a tolerância religiosa, falar sobre caridade, sobre o amor. Então esse grupo convidou um palestrante espírita, um padre, um evangélico, uma mãe de santo, para representar o grupo afro-brasileiro. Várias designações religiosas foram convidadas para esse congresso. Era um congresso espírita no Nordeste. Começaram a falar muito bonito. O espírita abriu o congresso, falou lindamente. Isso era de manhã, o congresso já era pela manhã. As horas passavam. Falou o espírita e deram a palavra para o pastor, para o padre. Todas as representações estavam lá. Já por volta do meio-dia, já era quase meio-dia e meio, agora nós vamos dar a palavra para a mãe de santo. Para a mãe, falou o nome dela, né, representante aqui da Umbanda e do Candomblé, e nós vamos pedir para que ela fale também sobre a caridade, sobre o amor. Aí ela se levantou, agradeceu e falou assim: meus filhos, vocês falaram tão bonito, eu não tenho nem mais o que falar. Vocês falaram bonito demais, mas eu vou pedir desculpa, porque estendeu muito. Já são meio-dia e meio. E acontece, meus filhos, que eu não vou poder continuar. Vocês me perdoam? Eu tenho que ir. Porque lá na minha casa, na semana passada, nós estamos acolhendo 20 moradores de rua. E eu tenho que voltar porque eu tenho que fazer comida para esse povo todo. Eu tenho que voltar porque eu tenho que cuidar deles. Então, vocês me dão licença, que a paz do Senhor esteja com vocês, Oxalá os proteja e fiquem com Deus. Precisou do segundo turno do... Não. Para mim, o congresso acabou ali. O tesouro espiritual está na ação. E ela está no dia a dia nosso, batendo a nossa porta. Essa mãe de santo me ensinou muito a falar menos e a fazer mais. Porque pode ser em qualquer lugar que nós estamos sendo chamados a prestar e a crescer com os tesouros da nossa alma. É fazer com a mão na massa. É com o filho, é com um companheiro de trabalho, é com um amigo, às vezes é uma música, é eu atender um telefone e ouvir a pessoa poder desabafar. É acolher um amigo de trabalho que está agitado, nervoso por algum motivo, você levar uma palavra. Isso tudo faz parte. Não está ligado ao ter, está ligado ao ser. A ser mais humano, a ser mais fraterno, a trabalhar todos os teus dons do Espírito. A paciência, a humildade, a tolerância, a caridade, a empatia. Vocês acham que nós temos poucos exemplos? Ah, mas isso... Não. Teve um exemplo que me chamou também muita atenção. Da Madre Teresa de Calcutá. A gente tem que aprender com quem sabe mais que nós, né? Então a Madre Teresa
foi chamada pelo Papa. E o Papa é a representação máxima dentro da Igreja Católica, a autoridade máxima da Igreja. E ela foi chamada para estar com o Papa. E todos sabem como deve ser ortodoxo o horário, tem que ter respeito a todo o protocolo. Cadê Madre Teresa? Passou a hora, nada da Madre Teresa chegar. Passou a hora, cadê Madre Teresa? O dia da reunião estava marcado, o Papa queria conversar com ela, marcado. Cadê? Nada que ela chegava. 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, meia hora. Nada de Madre Teresa. Daqui a pouco chega ela, com toda a humildade e simplicidade do seu coração. O bispo veio recebê-la, uma hora e meia. Madre, o Papa está esperando a senhora. Ela, sim, meu filho, eu cheguei. Mas o nosso compromisso era tal hora, a senhora se esqueceu, a senhora se confundiu? Não, meu filho, não, mas é que eu tive que resolver uma coisa ali na rua antes. Mas a senhora tá atrasada, então eu vou já avisar que a senhora está chegando, mas a senhora atrasou muito. É o Papa, né? Aí ela virou e falou assim, meu filho, falou com o bispo, meu filho, mas eu tive que atender Jesus antes, eu estive com Jesus. Na hora que eu estava vindo para cá, tinham pessoas precisando do meu carinho, do meu apoio na rua. Estavam doentes. Como que eu passo para vir estar aqui com o Papa e deixo Jesus caído ali no chão? Eu não podia. Antes do Papa, eu tinha o Cristo para me atender. Era Jesus que eu tinha que atender primeiro. Era Jesus, que vem na forma de tantas pessoas. Como temos elegido os tesouros do nosso coração? Quantas vezes tratamos melhor esse ou aquela pessoa pela condição social, pelo poder, achando que ali que está o tesouro, são as ilusões do mundo, não é? Tratamos fulano, beltrano melhor ou ciclano melhor, porque tem um status, uma condição social. Na época de políticos, a gente vê muito isso, sem querer entrar no termo da política. Aonde nós estamos colocando os tesouros do nosso coração? Santo Agostinho, que é um grande representante, né, tanto da igreja, mas também da doutrina espírita, nos traz a filosofia de vida maravilhosa. Santo Agostinho, então, sempre nos fala que você quer conhecer uma pessoa? Santo Agostinho pergunta, você quer conhecer uma pessoa? Não pergunte para ela sobre os seus conhecimentos, não. Pergunte para ela o que ela gosta. O que você gosta? Porque aquilo que nós gostamos, nós nos tornamos. Nós nos tornamos aquilo de que depositamos o nosso amor, nossa energia. Quem gosta de ouro, de ter, basta você conversar com aquela pessoa. Em poucos minutos você vai perceber qual é o foco dela. Se aquela pessoa está muito ligada à sexualidade, às questões do mundo, a essas vaidades que são passageiras, ao tesouro da beleza, da estética, da preocupação excessiva, a autoestima e o amor próprio é uma coisa.
Nós estamos falando de outros tesouros que são ilusórios, que são passageiros. Posses, ter, títulos, esses devem nos servir para crescimento e não para carteirada. Já ouviram esse ditado? Sabe com quem está falando, né? Mas não para carteirada. Então, Santo Agostinho nos dá uma orientação sobre autoconhecimento e conhecimento do outro. Faz parte do aprendizado dos pilares da educação. O aprender a conviver e a ser. Conversando com a outra pessoa, pelo aquilo que ela te coloca, você consegue perceber o que vai no coração dela. Qual é o tesouro daquela alma? Quais são as prioridades da vida dela? Aonde ela deposita maior valor? Quais são as conquistas reais do seu espírito? Nós já estamos quase acabando, então nós vamos perguntar a vocês: quais têm sido os últimos tesouros que vocês adquiriram com o tempo? A mente foi no material ou no espiritual? Quais foram os últimos tesouros que vocês adquiriram com o tempo? Os últimos anos? Foi paciência? Foi humildade? Foi calma? Foi resignação? Foi coragem? Foi força? Esses são os verdadeiros tesouros que nós temos que angariar, que as lutas, as dificuldades nos apresentam. Ou quando nós fizemos essa pergunta, vocês falam: foi minha casa própria, foi meu carro, foi meu tênis de marca, foi minha calça. Então a prática da busca dos tesouros espirituais está nisso. Nós podemos ter bonito, ter lindo, e é bênção, é recurso divino que Deus abençoa. Mas para que possa nos servir para algo maior, para que possa nos servir para angariar experiências. Angariar experiências. As orações diárias nos trazem esse recurso, nos ajuda a fortalecer os tesouros espirituais. A alegria de viver nos ajuda a perceber os tesouros espirituais que estão o tempo todo em nossa volta. Às vezes acontecem coisas conosco que é surpreendente. Que é surpreendente como Deus grita e fala com a gente. Mas se nós estamos fora desse caminho, desse curso, desse fluxo, nós não percebemos. O Espírito Emmanuel, igual nós já falamos que eu gosto muito dele, o Espírito Emmanuel, no livro Fonte Viva, lição 30 do livro Fonte Viva, ele coloca que o Espírito traz consigo o genes da divindade. Se nós fizermos um teste de paternidade, vai dar positivo para todo mundo, sem sombra de dúvidas. Nós somos filhos de Deus. Tesouro. Que Deus está em nós tanto quanto nós estamos em Deus. Então, de posse disso tudo, como que eu estou lidando com as adversidades que chegam na minha vida para angariar os tesouros espirituais? Como que eu estou trabalhando na minha alma, na hora da dificuldade financeira, na hora de uma dificuldade espiritual, das lutas que nós temos que passar, dos momentos de alegria, porque quantos nós, nos momentos de alegria, nos esquecemos de Deus, nos esquecemos da gratidão, de agradecer por aquele momento de paz, por aquele momento sem perturbação, de calmaria, porque a vida são feitas de ciclos. A nossa energia do coração, então, está ligada à energia divina. Olha para você, nós somos
parte dessa divindade. E o Espírito Emmanuel nos traz isso e nos diz que interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes. Estão nos moldando, estão nos fazendo uma escultura, nos esculpindo a vida, nos moldando para virarmos realmente aquilo que é de mais precioso, de mais valor perante a nossa eternidade espiritual. Que essa vida nossa aqui, cada um aqui tem uma idade, acredito que de 15 aos 80, 90, né? Mas isso nesta encarnação, como espíritos imortais que somos, esta vida nossa não deve equivaler a nem uma hora da eternidade. Então, quando chegarmos nós em casa, vamos lembrar daquela mãe de santo que foi para a ação. Vamos lembrar de Madre Teresa de Calcutá. Vamos nos lembrar da onde nós estamos colocando o tesouro do nosso coração e quem é que dirige a nossa vida. Porque faz parte da educação, como nos diz o Espírito Emmanuel. Educa e transformará a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Que nós possamos aperfeiçoar a nossa vida a fim de que a nossa história seja uma manifestação de luz. Que sejamos pessoas melhores hoje do que fomos ontem, a exemplo daquele espírito que hoje trabalhava inspirando a outros a não ficarem presos a tanta materialidade e a cuidarem um pouco de dentro de si mesmos, a trazer valores, a trazer aquilo que é de realmente riqueza, aquilo que é realmente riqueza para o ser humano. Aonde nós estamos colocando a nossa alma? Como nós falávamos da Casa Espírita Meimei, o Espírito Meimei é uma orientadora espiritual. Então, nós vamos finalizar com uma orientação dela. Meimei, então, nos diz assim: a iluminação interior, somente quando está bem consigo mesmo. Somente acontece quando você está bem consigo mesmo. Não adianta enveredar por este ou aquele caminho por causa de religião ou de algumas pessoas, mas porque deseja ardentemente seguir avante, galgando a sua estrada evolutiva. A iluminação interior advém de um processo natural. A viagem interior fará com que tu possas encontrar o teu caminho, mas é preciso meditar. É preciso meditar e perceber aonde estão os valores da tua alma. A tua opção é o que desejas para a tua vida. O que você escolhe, o que você busca, é o que você está desejando realmente para a sua vida. E você vai encontrar aqui na Terra e depois do túmulo aquilo que buscou a vida toda. Então, onde está o teu coração? Aonde está o teu tesouro? Aonde está a sua vida, a sua energia? Aonde você está colocando para gravitar a sua força espiritual?
Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Muito obrigada. Obrigada.